E aí, amigos alvinegros, estamos aqui de volta. Boa tarde. Hoje nós vamos falar de gênios. Bem, vamos ver um vídeo do Zagallo. Olá pessoal, meu nome é Marco Prates e sejam bem-vindos de volta ao The Botafogo Way. Hoje na série Lendas do Botafogo, nós vamos falar de uma grande lenda de fato, mas não uma lenda só do Botafogo. Uma lenda também da seleção brasileira e, por que não, uma lenda do futebol mundial. Então, em 1951, assim que saiu do exército, Zagallo seria contratado pelo Flamengo aos 20 anos de idade. O jovem ponteiro rapidamente se firmaria na equipe da Gávea. E lá ele receberia o apelido de Formiguinha, já que era visto em todas as partes do campo. Suas performances incrivelmente regulares levariam Zagallo a ser convocado para a seleção brasileira pela primeira vez na carreira em 1958. Naquela época, a grande maioria das equipes eram formadas taticamente pelo tradicional 4-2-4. Mas graças à polivalência de Zagallo, algo que ainda era incomum no futebol, o técnico canarinho Vicente Feola pôde inovar e mostrar ao mundo a nova formação tática do 4-3-3, onde um dos pontas recuaria para também ajudar defensivamente. E seria dessa forma que Zagallo e a seleção brasileira viajariam para disputar a Copa do Mundo da Suécia em 1958. Contando com a presença imprescindível dos botafoguenses Didi, Garrincha e Milton Santos. Depois da Copa da Suécia, Zagallo passaria a ser considerado um jogador à frente do seu tempo no cenário internacional, já que além de ter grande capacidade de executar ataques em profundidade, também sabia fazer muito bem o trabalho defensivo. Assim que chegou ao Brasil, uma desavença contratual com o Flamengo, que não tinha condições de manter a nova estrela da seleção, faria com que Zagallo deixasse a equipe da Gávea. Então, em julho de 1958, aos 26 anos de idade, Zagallo seria contratado pelo Botafogo. E jogando ao lado de craques como Quarentinha, Garrincha, Amarildo e Paulinho Valentim, Zagallo passaria a fazer parte de um dos maiores ataques que o mundo já viu, o inesquecível Esquadrão Alvinegro. 2 anos mais tarde, em 1960, já venceria o seu primeiro título internacional pelo Glorioso, ao se tornar campeão do quadrangular de Bogotá, na Colômbia. E nesse mesmo ano, Zagallo também participaria da vitória do Botafogo por 4-1 sobre o Bayern de Munique, num amistoso na Alemanha. No ano seguinte, em 1961, conquistaria o torneio Início e ainda venceria o torneio triangular da Costa Rica. Em 1962, graças à incrível sequência de títulos junto ao Esquadrão Alvinegro, Zagallo seria mais uma vez convocado pela seleção brasileira, agora para a disputa da Copa do Mundo do Chile. Em 1962, o Botafogo de Zagallo venceria o torneio Rio-São Paulo, se tornaria bicampeão carioca e ainda conquistaria o torneio Pentagonal do México. No ano seguinte, em 1963, o Botafogo conquistaria mais um torneio internacional ao vencer o tradicional Torneio de Paris. E em 1964, Zagallo se tornaria mais uma vez campeão do torneio Rio-São Paulo e ainda venceria o quadrangular do Suriname, chegando à incrível marca de 5 títulos internacionais seguidos pelo Glorioso. Ainda em 1964, Zagallo receberia o troféu Belfort Duarte por ter jogado durante 10 anos sem que tivesse nenhuma expulsão nesse período. Em 1965, faria sua última partida pelo Botafogo, onde o Alvinegro acabou empatando com a equipe do América por 1-1 num amistoso em General Severiano, até decidir pendurar as chuteiras ainda em 1965, aos 34 anos de idade. A partir daí, o eficiente ponta esquerda daria lugar ao treinador estudioso e estrategista, que ainda viria a contribuir muito para o futebol brasileiro. No ano seguinte, em 1966, Zagallo seria convidado para ser o técnico do juvenil do Botafogo, mas seria promovido para a equipe principal já no ano seguinte. E logo em seu primeiro ano como treinador do Alvinegro, Zagallo já entraria para a história ao conquistar títulos super importantes pelo clube. Em 1967, venceria o Campeonato Carioca e ainda conquistaria o título mundial do Torneio de Caracas ao vencer o Barcelona por 3-2 na final. Depois disso, nada mais segurava o jovem treinador de apenas 38 anos, que aos poucos começaria mais uma revolução no futebol mundial. No ano seguinte, em 1968, Zagallo venceria mais um campeonato carioca, se tornando bicampeão da competição. E também venceria a famosa Taça Brasil, fazendo dele e do Botafogo campeões brasileiros pela primeira vez. Mas o mágico ano de 68 não terminaria por aí. Graças a esses títulos pelo Glorioso, Zagallo seria convidado para ser treinador da seleção brasileira pela primeira vez, fazendo o velho Lobo se tornar o mais jovem treinador a assumir o comando da seleção aos 39 anos de idade e em apenas 3 anos de carreira. A sua estreia contra a seleção canarinho acabaria acontecendo logo num amistoso contra a seleção da Argentina. Isso parece familiar?
Pois é, Zagallo convocaria para aquele amistoso um combinado da seleção carioca com nada menos do que 8 jogadores botafoguenses como titulares. Numa seleção que ficou popularmente conhecida como Selefogo e que na estreia de Zagallo acabaria goleando a seleção da Argentina por 4-1, dando um show de futebol no Maracanã. E menos de 3 semanas depois disso, agora comandando a equipe do Botafogo no torneio triangular de Caracas, Zagallo venceria a seleção da Argentina mais uma vez, num jogo onde o Botafogo sairia vitorioso por 1-0 com gol de Jairzinho, fazendo o Botafogo se tornar bicampeão do mundo na Venezuela. Ainda em 1968, o Botafogo venceria de forma invicta o torneio hexagonal do México, incluindo uma vitória de 1-0 sobre a própria seleção mexicana. E 2 anos mais tarde, em 1970, Zagallo e Botafogo venceriam mais uma vez o torneio triangular de Caracas, depois de derrotar a seleção da União Soviética por 1-0 com gol de Roberto Miranda na final, fazendo do Botafogo tricampeão mundial e consagrando de vez o jovem técnico no cenário internacional. Ainda em 1970, o treinador botafoguense seria convidado para ser o assistente técnico de Tele Santana, para comandar a seleção brasileira em mais uma disputa de Copa do Mundo, agora no México. E como já sabemos, Zagallo entraria novamente para a história ao conquistar o topo do mundo pela 3ª vez na carreira, junto a uma seleção que também entraria para a história como uma das melhores de todos os tempos, e com Jairzinho sendo considerado o maior jogador de todas as Copas do Mundo e ganhando o apelido de Furacão. Em 1974, Zagallo chegaria a comandar a seleção brasileira na Copa do Mundo da Alemanha, onde o Brasil acabaria na 4ª colocação na competição. Depois disso, ficou ausente da seleção por um período enquanto treinou diversos clubes e até seleções internacionais, inclusive classificando a seleção dos Emirados Árabes pela primeira vez na história para uma Copa do Mundo. Só voltou a trabalhar na seleção brasileira em 1994, e como coordenador da equipe canarinho ao lado de Parreira, Zagallo conquistaria mais uma vez a Copa do Mundo, se tornando o único ser vivo a se consagrar tetracampeão mundial, 2 vezes como jogador e 2 vezes como treinador. Sua despedida da seleção brasileira aconteceria em 1998, na Copa do Mundo da França, onde terminou a competição na 2ª colocação, depois de perder a final por 3-0 pela própria França. Como jogador, Zagallo teve uma carreira gloriosa e venceu tudo que disputou pelo Botafogo. Foi bicampeão carioca em 1961 e 1962. Foi tricampeão do torneio Início em 1961, 1962 e 1963. Também venceu o torneio Rio-São Paulo em 1962 e 1964, sem contar os incríveis 5 títulos internacionais seguidos, como o Torneio Internacional da Colômbia em 1960, o Triangular Internacional da Costa Rica em 1961, do Torneio de Paris em 1963 e o Quadrangular do Suriname em 1964. Ao todo, Zagallo fez 300 jogos pelo Botafogo, marcando 23 gols, numa jornada de 8 anos vestindo a camisa alvinegra. E como treinador do Alvinegro, não seria nada diferente. Zagallo foi bicampeão carioca em 1967 e em 1968. Foi campeão brasileiro com a conquista da Taça Brasil em 1968. E ainda venceu o torneio hexagonal do México também em 1968. Sem contar o tricampeonato mundial pelo Glorioso, ao vencer o torneio de Caracas em 1967, 1968 e 1970. Só uma curiosidade, é por causa do aniversário de Zagallo que no dia 9 de agosto se comemora também o Dia do Botafoguense. Então, nada mais justo que dizer que o nome Zagallo representa o Botafogo de futebol e regatas, que o nome Zagallo representa a seleção brasileira e que o nome Zagallo representa o futebol. Here's your story, let's begin. The water's fine, come on, dive in. The future's here, it's right before your eyes. Step by step, you're on your way. Welcome to a brighter day. Don't you know it feels good to be alive? You could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You could have all you ever wanted, shoot the moon and reach for Mars. You know you could. Yeah, and times are changing everywhere. Do we dream and do we dare? It's up to you, the door is open wide. Feel the rhythm of today, learn the part and join the play. The world is here, let's take it for a ride. You could be larger than life, bigger than the world, living
dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You could have all you ever wanted, shoot the moon and reach for Mars. You know you could. Yeah, and times are changing everywhere. Do we dream and do we dare? It's up to you, the door is open wide. Feel the rhythm of today and learn the part and join the play. The world is here, let's take it for a ride. Hey, you could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. Hey, you could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You can have all you ever wanted. You could. Grande Zagallo. Agora nós vamos ver um vídeo do Amarildo, o Possesso. Se gostaram, já sabem, aquele like. E não esqueçam de se inscrever no canal e continuar mandando seu material para este e-mail. Ok? Uma boa tarde e tchau.